carro de luxo e homicídio. Vamos dialogar sobre isso? Vamos dialogar, né? Vamos dialogar, Ricardo? Vamos dialogar, estamos aí para isso. Estamos aí para isso. Ricardo Dias, tudo bom? Bem, e você? Tudo bem. Oi, Fê. Oi, vamos dialogar sobre isso também aqui. Bora. Rafael Nunes. Vamos conversar, vamos lá. Vamos lá? Debater esse assunto tão palpitante aí no nosso sistema jurídico, né? Na verdade, esse assunto é palpitante por vários aspectos, né? Primeiro que parece, você abre o jornal aí dos últimos tempos, você coloca lá uma pesquisa no Google, parece que agora o homicídio de trânsito é só com carrão, né? Parece que os outros atropelamentos, as outras batidas com um carrinho mais simples, parece que não existe mais, né? Eu tenho a impressão de que agora é só com carro de luxo. Além de que o tema faz aflorar, de novo, os especialistas, né? Ah, sempre. Isso. Né? O Sempre. famoso senso comum. Isso, o tio do Zap tá aí. O tio do Zap tá aí. Nesse Não, tema mas- também. Mas acho que o tio do Zap, isso é uma coisa que a gente vai falar Onipresente. todas as vezes. O tio do Zap vai estar sempre aí, né, gente? Porque antigamente a gente tinha opinião sobre tudo, mas a gente não ficava sabendo da opinião dos outros porque não tinha essa facilidade. Às vezes o outro estava mais longe. Mais longe, né? Então, assim, você falava lá só internamente e tal. Hoje em dia o tio do Zap tá em tudo. Mas o mais triste de tudo isso é que a gente começa a ver esse senso comum, ou essa opinião do tio do Zap nos processos, né? Ou nos inquéritos, Falei ou isso nos no nosso primeiro flagrantes. episódio aqui, né? Acho que esse é o pior de O tudo. senso comum de toga, às vezes, né? É exatamente isso. Isso aí a gente já tinha falado isso no primeiro, né? Vamos colocar na pauta, porque esse é um assunto que eu acho que a gente devia conversar horas. E depois o isso é que muito impacta sério. dos carros esportivos é que, na verdade, a gravidade é bastante grande, né? Ou seja, esses carros se aceleram muito rápido, e quando batem com muito impacto. Com Ou muita seja, violência. A aceleração deles é muito diferente do que o carro normal. Então, assim, Mas lembrando que ele também, se quiser, pode andar devagar, né? pode, mas é mais gostosinho andar num carro desse, né? Aliás, Ninguém gasta R$1 milhão de reais exato. para comprar um Porsche e andar 50 km por hora numa via, né? Será? anda E em a ostentação primeira. fica onde? Mas anda em primeira. Mostrar o carro bonito. Tá, mas um carro desse faz de 0 a 100 em, sei lá, 4 Tudo bem. segundos. Faz de 0 a 200 em 11 segundos. Ou seja, em dois quarteirões o cara chega a De 200. novo, vou lembrar meu tio lá de Pedregulho. Já tá mais que famoso, eu não qualquer dia conheço, ele vai que eu ter não que vir aqui conheço, como Ele vai ter que convidado. vir aqui um dia. E fala assim, lugar de correr é no autódromo, né? Então, eu acho que Então- tem vários pontos que a gente tem que colocar aqui, né? Primeiro, assim, lógico que carro de luxo é ostentação, né? Obviamente, né? Você tem grana, você vai, eu quero um carro bacana e tal, como tudo, né? Que a gente, na sociedade capitalista... Ostentação, assim, quero dizer assim, ó... eu vou divergir, tenho eu vou divergir porque assim, tem cara que é apaixonado pelo carro de luxo. Tem carro que o cara, o sonho do cara é ter um carro daquele. Então, Tudo bem, não, mas não precisa você vê- matar ninguém por isso. Não, eu Não, sei não, disso, calma. mas não tô falando que ele vai matar. Só que eu só tô falando assim, nem todas as pessoas que têm estes carros, aliás, a minoria Não, acho que que a maioria não faz mata. que faz essas atrocidades. É. E assim, tem pessoas que nem têm condições tão grandes financeiras, mas vai lá e compra um carro. Um porque é o carrão. sonho do cara. É como Isso. uma pessoa mais simples comprar um telefone do último tipo. Não, isso é Guardado as verdade, proporções. isso é verdade. sim, guardado Isso as é verdade. proporções. Isso aí não tem dúvida. Acho que vou me retratar, então. Eu não quis dizer ostentação, né? Eu quis dizer que, assim, de fato, um carro de luxo como esses que a gente tem visto aí envolvidos em acidentes, são carros caros e, né, a pessoa, então, gasta mesmo uma grana para ter o carro. Pode ser por paixão, pode ser por ostentação. Então, né, não vamos entrar nesse Exato, mérito. até porque no que ela gasta pouco importa, concorda? Se Claro, é legítimo dinheiro- que ela comprou, não Claro. tá comprando uma arma ilegal na feira do rolo. Não, Tá então. comprando um carro de forma legal. Eu gosto de gastar com bicicleta, Então, tá certo? Tem problema gastar com... É ostentação? Não é ostentação. O problema é como você usa, né? claro. Então, assim, aí a gente, ok, temos essa questão aí. Mas eu acho que a mídia, aí a gente tem outra coisa que eu queria falar de vocês, né? A gente tem essa questão do carro, desses carros muito potentes, né? Com motores muito potentes e tal. Vocês acham que precisa mesmo de uma habilidade maior? Precisa de um curso especial para você dirigir um carro desse? O que vocês acham? Me parece que é o mais adequado, né? Porque você tá dirigindo um carro com muita potência e a pessoa que não tem a habilidade adequada, não é só habilidade, não é uma questão de habilidade, porque a habilidade, né? A pessoa nasce ou não nasce com aquilo, né? Mas é a técnica, o treinamento... O aprendizado, né?
para conduzir um veículo com tanta potência, ainda mais uma via onde transita outras pessoas, seja pedestre, seja motociclista, seja outros motoristas. Mas você não acha que, nestes casos, a gente pode pensar na hipótese de limitar a velocidade desses carros? Mas já existe uma lei de trânsito que limita a velocidade dos carros. Você diz limitar dos veículos. No veículo. A maioria dos tem. veículos. A maioria tem um limitador de velocidade, né? Não, tem, mas aqui no Brasil nós não temos essa Isso, obrigatória. então, vender assim, ó, olha, Isso. eu tô te Lembra vendendo do Golf um do Rogério? Porsche. O Golf tinha um limitador. Sim, Chegava mas assim, limite mas é 240. Eu né? entendi o que ele quis Chegava em dizer. 240. Ricardo, eu entendi o que ele quis dizer. Vender um Porsche, mas é o seguinte, ó, com esse Porsche aqui você só vai andar no máximo até 150 km por hora. Eu quero dizer na aceleração. Então, exatamente. Porque eu tô falando assim, o carro chega até 200, mas o problema é que esses carros chegam a 200 Em em muito pouco segundos. tempo. É. E a gente vai ter agora outro problema com estes carros elétricos. Porque os carros elétricos que estão chegando são ainda mais rápidos do que esses carros. A aceleração, né? A aceleração é ainda mais rápida. O que a gente não pode deslembrar desses carros é o seguinte, que da mesma velocidade, da mesma rapidez que eles aceleram, eles freiam. Gostei do deslembrar. Eles são... Não, verdade. Podemos falar ouvidade se você gostar mais, mas eu tô dizendo assim, é impressionante como eles aceleram muito rápido, mas como eles freiam muito rápido. E, nestes Sim, casos tem que ser específicos compatível, que estão na mídia, a verdade é o seguinte, é que talvez quem estava entre o banco e o volante não tinha reflexo suficiente para frear. Ó, posso dizer uma coisa? Eu não sei quantas pessoas morrem por dia no trânsito no Brasil, tá? Em acidentes de trânsito, mas muitas. E eu não sei se o número de carrões envolvidos nesses acidentes supera a estatística, a média. Entende? Não, se for ver na média, tem mais carrões de luxo envolvidos. Deve ser mínimo, porque a quantidade desses carros é muito pequena. Só estamos falando de carros que custam muito dinheiro. Fico com a impressão de que ou eles superam a média, ou então o senso comum vai naquela de... o outro carrão envolvido, parece que é gente que se acha acima da lei. Eu acho, era isso que eu ia falar. Eu acho que essas matérias, né? A gente chegou a olhar alguma matéria que saiu no UOL, falando, né, sobre esse número aí de acidentes com carros de luxo e tal, mas que é um número ínfimo perto da quantidade de acidentes de trânsito, inclusive com resultado lesão corporal ou morte. Mas o número de carros desta categoria também é ínfimo perto da quantidade de carros proporcionalmente falando. A frota, né? Não tem a dúvida. Se você fizer uma análise proporcional, talvez seja um índice alto de acidentes de trânsito com sim, vítimas. se colocar proporcionalmente, acho que sim. Se colocar... Mas eu acho que teve aí uma certa... Acho que a mídia... E eu vou fazer a minha crítica aqui, que é o que eu acredito de verdade. Eu acho que a mídia gostou desse viés aí, de o cara que compra um carro desse, ele se acha acima do bem e do mal, e olha aí e tal, e aí começou... Como a gente já viu em outras épocas, né? Eu gosto de falar com os meus alunos, assim, olha, você lembra lá na época da morte da Isabela Nardoni? Gente, durante um tempão, só se dava notícia de criança que caía ou era jogada de janela. Um tempão ficou aquela... mais um caso, outro. Nenhum teve tanta repercussão quanto o caso da Isabela Nardoni, mas parecia, assim, gente, parece que tá na moda, né? Isso acontecer, né? Ou cair ou jogar. Aí, de repente... Acabou. O tema some, né? Sumiu. Com crimes sexuais, às vezes acontece também. Também. Aí fica aquela... E aí, com essa coisa aí dos carros de luxo, então a gente até, né, na verdade, era um pouco irônico esse tema, né? Porque a gente fala carro de luxo e homicídio. Gente, não é carro de luxo, é carro, né? É crime de trânsito, né? O tema mesmo é crime de trânsito. Eu acho que a mídia acabou usando, né? Isso aqui é um chamariz bom. Então vamos ver todos os casos, porque o número é muito pequeno. Mas aí você não acha também que sempre que envolve alguém que tem dinheiro, quando ele não é preso, só porque é rico. Porque se fosse pobre, tava na cadeia. Se fosse mais simples... é verdade, né? Eu acho que aqui é ao contrário. Aqui só foi preso ou só tá preso porque é rico. Exatamente. Se fosse pobre, ou se fosse uma pessoa simples num carro simples, não estaria preso. Ia ser um crime de trânsito. Como é um Porsche, vira homicídio. Felipe... homicídio doloso, né? Felipe, exato. Me parece, assim, no raciocínio que a Crise construiu aqui, que é exatamente isso. A imprensa, né, ela tem um acidente que envolve um Porsche e tem uma vítima, né, no caso um trabalhador,
né? 2 trabalhadores, já são 2 casos, né? Fora um caso que teve no Rio de Janeiro. E a imprensa, começa a garimpar notícias semelhantes a essa, e acaba esse viés de garimpagem de notícias semelhantes a essa, ou seja, um carro de luxo conduzido por alguém que tem dinheiro, acaba, né, provocando um acidente, vitimando um trabalhador. E essa garimpagem esse viés da imprensa acaba contaminando quem não deveria ser contaminado por isso. Mas não tem dúvida. Que é o juiz. Que é o juiz, que é o Ministério Público. Né? E se você for pensar o seguinte, se aquela pessoa é um trabalhor ou não, a vítima ou o autor, Tanto faz. tanto faz, não é muito importante aqui. Só que aí você pega a vida... Juridicamente falando, indiferente, mas para a sociedade como um todo, aquilo afeta. E se ele estivesse trabalhando naquele momento, ou seja, estava com a empresa, estava com o carro da firma e foi atingido por um Porsche. Aí é muito pior, né? Exatamente. É que também, vamos lá, e aí... Já desbordando um pouco aqui da questão... Desbordando, gostei. Né? da questão para uma questão mais técnica, né? A notícia do UOL que você mencionou fala que nos últimos meses foram 5 acidentes. Agora, o que tem em comum nesses 5, todos envolviam carrões, né? Ponto número 1. Ponto número 2. Em todos os casos, né? Havia excesso de velocidade. Então, eu acho que isso aí, você falou que ia para a parte técnica, eu só quero aqui voltar um pouquinho no tempo, mas você compra um carro desse, você quer dirigir, você quer acelerar. Então, assim, eu só quero reiterar aqui o que você falou, porque eu concordo. Falei, escuta, então, você mora no Brasil a gente tem uma lei de trânsito, isso. As ruas, rodovias e tudo, né? Existe limite de velocidade, você pode até em outros lugares do mundo ter um ou outro caso em que não tenha um limite de velocidade, mas aqui tem. Então, se você mora aqui, você quer comprar um carro de luxo, que acelera, né, com essa potência que vocês falaram, que não é do meu conhecimento. Né? Então você vai pro autódromo e tal. Quando você compra aqui, você tem que saber que a maioria das vias aqui em São Paulo, por exemplo, é 50 km por hora, você vai ter a marginal que é um pouquinho mais e tal, mas isso não é desculpa, né? Isso não é desculpa. Então, mas a discussão que eu coloquei você acha que por conta disso a gente devia limitar a potência dos veículos? Não pode veículo que acelera tanto, não pode veículo que chega nessa velocidade tão rápida, ou seja, que tem uma potência tão grande. Porque assim, nestes carros, assim, causar acidente é muito mais fácil. Porque assim, uma aceleradinha no nosso carro, você chega numa velocidade X. Nesse, é exponencial. O carro é muito rápido. Eu acho que é inviável fazer isso, Fê, de verdade. Sabe por quê? Porque o cara que compra é isso que ele quer. Então, assim, a empresa não vai. Ele vai mexer no motor. Fabricante, o cara não. vai. Não, eu acho que simplesmente isso aí teria um lobby muito grande para falar assim: olha, não. Quer dizer, eu tô vendendo um carro de luxo pela potência. Vocês não têm lei e aqui? E aí agora você vai fazer fazer com que o meu carro não ande porque as pessoas não sabem conduzir. Exato. E aí você vai acabar punindo aquelas pessoas que têm condições de comprar um automóvel com essa potência e que só deseja acelerar no local adequado, que é um autódromo, né? Enquanto, me parece assim, quando a gente fala assim, não, olha, parece uma tutela indevida do Estado, assim, Também acho. Né, do tipo, vocês não sabem dirigir carros de luxo. Então, vou fazer o seguinte, eu, Estado, né, vou limitar. Se você quer comprar um Porsche, tudo bem, você tem condições, mas eu vou limitar o limite de velocidade desse automóvel. De aceleração, né? Não, então, não quero, eu só quero comprar um Porsche porque ele acelera em poucos segundos até 200 km por hora. Não, você não vai ter esse direito. O Estado fala assim, não, é tutelando, é a tal da anatomia moral do Estado. Eu tô provocando aqui, mas eu concordo com isso. Eu acho que não tem que ter mesmo. Acho que tem que ter. A gente volta àquela discussão, por exemplo, do consumo da cannabis, que a gente já discutiu, né, aqui. Mas não tem dúvida. Concordam que a gente tem, assim, acidentes e acidentes? Não tenha dúvida. Veja bem. Não, mas todos eles precisam olhar o que aconteceu de fato naquele lá. Vamos falar de uma infração de trânsito comum aqui que todo mundo já deve ter cometido. Mexer no celular enquanto tá dirigindo. Não. Mas você já cometeu que chegou multa pra você lá no escritório dizendo que você tinha cometido. Mas foi indevida, né? Foi indevida. Eu não sei se ela recorreu. Recorreu? Não. Tá certo. Aí, não devia recorrer também. O agente de trânsito tava certo e não tá. Vamos lá. Sua filha tá com febre hoje. Sua mulher fala assim, daqui a pouco eu te ligo pra dizer, eu vou levar ela no pediatra, tal. Você tá dirigindo, você vai atender o celular e você bate o carro. Porque você foi atender o telefone, beleza? Qualquer um aqui tá sujeito a isso aí, certo? Você vai mexer no celular, tal, puf, dá um totó.
dá um totó porque tá devagar, mas você pode, cara, se você tiver rápido, você vai atender o celular, você tá na rodovia, você pode causar um acidente com morte, ok? Por atender um telefonema. Sim. Isso é uma coisa. Isso é culpa ou é dolo? Me parece culpa, tá? Assim, falando, a gente vai chegar nessa parte. Vamos chegar nessa parte. Outra coisa Não tem dúvida. é o nesse cara, caso me específico. parece, encher a cara, né? E andar com o carro a 160 por hora. Tá entendendo? Ah, mas isso automaticamente transforma em dolo? Acho que automaticamente penso que não. Tá legal? Ah, é preciso ver outras variáveis da cena, etc, etc. O que eu quero dizer é, tem situações de acidente de trânsito, mesmo causando morte, que são muito mais graves do que outras, né? Eu falo pra Tati às vezes isso, sabia? Eu falo assim, acho que o cara que, assim, tira racha, por exemplo, entendeu? O cara que tira racha numa avenida onde tem gente circulando a pé, né? Esse cara tem que ser mais severamente punido do que você, porque foi atender o telefone e bateu o carro, porque, putz, fui atender o telefone. Entendeu? Eu concordo Então, com você que existem acidentes e acidentes. Concordo com você. Eu concordo com você que existe imprudência, né, do motorista. Embora você possa ir falar a mesma imprudência quando você atende o celular dirigindo, também em algum grau, né, o cara é imprudente quando ele vai disputar um racha ou quando ele bebe e vai dirigir. Né? Existe aí essa imprudência em todos os casos. Mas também entendo que tem essa diferenciação, mas eu acho que, de novo, a crítica que a gente, né, já está até acostumado a fazer tem aqui. um exagero? Não é um exagero. Eu acho que a lei não eu acho que foi uma porta do fundo, assim, sabe? Quando você coloca aí o dolo eventual, é um atalho. De novo o atalho. O atalho. Então, a lei de trânsito, ela prevê um homicídio culposo, ela fala justamente desses casos de imprudência, e aí a gente tem uma, né, e aí a gente vai falar... Com embriaguez. Inclusive com a embriaguez. Exatamente. Né? E aí é importante destacar o seguinte, o que de novo, aí, o Estado, o juiz, né, o Poder Judiciário, como todos os juízes e Ministério Público querem fazer, é simplificar uma questão que é complexa, né? Assim, então tá, você dirigiu acima do limite de velocidade, então você responde por dolo eventual. Não tem dúvida. Virou uma regra. Mas é só a gente pensar o seguinte, que antes da lei prever, não sei se a gente vai entrar direto para falar da lei, mas assim, antes de 2017, de ter o tipo penal no Código de Trânsito específico, falando de embriaguez ao volante com morte, dolo eventual com álcool era automático. Absolutamente automático. Ou seja, A ligação era direta, cara né? crachá. Bebeu? Pegou bêbado e matou alguém dirigindo o seu veículo, por qualquer motivo. Então pensa aquele camarada que foi num casamento. Não, num jantar. Num jantar, num casamento. Uma taça de vinho, duas. Tô falando assim, que seja qualquer evento, e ele tomou, sei lá, qualquer coisa. E outra, lembrando que embriaguez ao volante aqui no Brasil é 0,8 no sangue, né? Agora, já tirou o 0 sangue. A tolerância administrativamente é zero. Zero. Qualquer quantidade de álcool é infração mas pro crime, de trânsito. Também é muito pouca. Muito baixa. Ou seja, 33 no pulmão no detector lá, no bafômetro. Então, se a gente pegar Tudo nesse bem, caso... Ou seja, tem que saber disso, então, né? Então, Eu não posso mais beber e dirigir. Esse é um ponto. Tudo bem. Mas se for a um jantar e tiver... Isso eu tô falando antes. Sim. E a gente pegasse e uma moto passa na sua frente, um entregador de pizza que tá trabalhando. Se você tiver um carro bonito ainda, é batata. Ou seja, você foi num jantar, tomou alguma coisa, qualquer coisa. Veja, tomou 2 doses de uísque. Tava lá na velocidade, ok. Passou uma moto... e você pegou e morreu, era dolo eventual. Dolo eventual. E aí, assim, vem aquelas máximas, né? Matou um pai de família que estava trabalhando. Mas aí... Outro dia, quase que eu atropelei um morador de rua e eu não tinha bebido nada. Se tivesse bebido, teria tido tempo de reagir, como reagiu, sei lá. Mas assim, o cara... Gente, sério, surgiu do nada. Então, surgiu ali na Espraiada... que ali embaixo daquela obra interminável, que era para ter ficado pronto na Copa de 2014, né? Não tá até hoje. Feito esse parênteses, surge do nada o morador, cara, e eu não tinha bebido nada, mas ok. Mas assim, aparentemente ele tinha ingerido alguma substância, porque ali é meio Cracolândia, né? Sim. Aquela região. E o cara atravessou do nada. Imagina se eu acerto o cara... e tivesse tomado uma taça de vinho. Então, assim, isso complica?
certamente ia complicar absurdamente, Então, né? mas o que eu tô falando é o Então- seguinte, isso porque ele estava a pé. Mas se a gente colocar isso numa moto, o problema é exponencial, ou seja, porque uma moto também acelera rápido, quem mora em Sim. São Paulo sabe que esses caras fazem atrocidades para entregar uma pizza, e assim, e o cara passa na sua frente, e se você atropela um cara desse? Eu tô falando assim, eu tive um cliente que atropelou ali nesse mesmo lugar, um motoqueiro que roletou no farol vermelho. Ele não morreu. Se machucou pouco. Mas vamos supor se ele tivesse morrido e vamos Nossa, supor se essa pessoa estivesse tomado um uísque. Então, aqui E outra, veja e bem. aí estava num carrão, numa Mercedes, e matou um pai de família que estava trabalhando naquele momento. É Mas que- ninguém vai falar na notícia que ele passou no farol vermelho na Avenida Roberto Marinho. Isso. É que assim, eu acho que existe uma associação indevida, automática, uma associação automática Não e tenho dúvida. indevida com tomou uma taça de vinho, 2 que seja, e se envolveu em um acidente. É dolo eventual. Porque assim, concordam que Não, tem uma banalização do dolo eventual? Não, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, eu me lembro, né, e aí vocês me corrijam se vocês não se lembrarem. Eu me lembro que houve um momento em que isso virou. Houve um momento em que a Virou mídia se modo tema. interessou Modo pelo crime de homicídio culposo de trânsito, então pessoa que morre no trânsito, e aí embriagado, e aí aquele sentimento mesmo de, nossa, vem esse cara bêbado, atropela, bate o carro e mata alguém, e aí a mídia começou isso um pouco antes de 2017, então acho, como eu disse, né, eu não sei colocar exatamente numa cronologia, mas eu lembro que existia homicídio culposo de trânsito. Em algum momento, virou automático. É isso que o Fê tá falando, virou automático. Ó, se tinha qualquer resquício de álcool no sangue, acabou. Álcool no sangue acabou, é homicídio, é o dolo eventual. E aí, eu acho que vale a crítica pelo seguinte. E aí, né, a gente tem que até entrar nessa parte um pouquinho mais técnica para explicar isso. Como dolo eventual, dolo direto, dolo eventual, culpa consciente, culpa inconsciente, são conceitos jurídicos que tem ali, né, algumas, não discussões, mas uma assim, ciência, muito né? próximo uma coisa da outra. Tem uma ciência, Tem uma né? ciência. Uma ciência. Mas na ânsia, né, de responder, porque o direito penal é para responder para a sociedade. Então, assim, a pessoa morreu atropelada, a pessoa morreu num acidente de trânsito. Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar. Então, aí começou essa enxurrada de denúncia. Então, assim, uma coisa que era até tranquilo, uma imprudência, uma negligência, existia lá, inclusive, né, a questão do álcool e tal, mas ainda assim, e hoje ainda existe a embriaguez ao volante e o resultado morte, o resultado lesão corporal, quando o agente está embriagado, existe a previsão do homicídio culposo nessas hipóteses. A verdade é que a gente não vê. Há muito tempo eu não Cris. vejo uma denúncia como essa. Cris, você pode ter um homicídio de trânsito em que o motorista esteja embriagado? Um homicídio doloso. Pode, não pode? Pode. Doloso, pode. Você pode ter um homicídio doloso de trânsito em que o motorista não esteja embriagado? Também pode, não pode? Pode, também pode. Então, assim, o que eu quero dizer é, o estar embriagado não é essencial nem para afastar o dolo e nem, eventualmente, para configurar a culpa. Sim. Né? Mas não é mas automático. o que eu quero dizer é o seguinte, Então- antes de 2017, antes dessa alteração legal, ele era automático. Tá bêbado é dolo eventual. Eu tô dizendo o seguinte, se a gente colocar uma complicação a este caso, pensa o seguinte, que a pessoa sai lá de um casamento, é uma pessoa super prudente, tomou 2 uísques e volta pra casa com a esposa. Devagarzinho. Só que a gente mora em São Paulo. E São Paulo é perigoso. Então, eu passo no farol vermelho porque eu não quero ficar ali, porque eu posso ser roubado, eu posso ser sequestrado. Então, eu tô numa avenida e vejo que não vem ninguém, eu avanço. Mas vem uma moto em alta velocidade e se choca no Sem meu farol. carro. Farol apagado. Sem farol, Farol apagado. exatamente. Mas que seja com farol. Eu tô falando assim, Não importa, essas motos, elas andam de fato muito rápido e ela entra na frente do carro. E aí, só por isso é dolo eventual? Ou Não, seja, não, a não combinação de ao embriaguez
com um farol vermelho, ou seja, uma infração administrativa, é o suficiente para falar em dolo eventual? Se você der só esses dados, Vai a júri? Olha, estava embriagado e passou no farol vermelho. Vixe, cara. Mas peraí, E aí, matou um pai de família que estava trabalhando naquele momento. É quase uma equação matemática, né? Você pega vários elementos e se esses elementos estiverem juntos, então você chega ao resultado que a ocorrência no acidente de trânsito é de dolo eventual. E se a gente pegar aqui, claro Só para deixar claro, isso não pode acontecer. Não deveria poder, né? Essa é a verdade. Não poderia. Mas isso não só acontecia antes, ainda acontece e volto. E quando um tribunal reforma uma decisão dessa, ele é achincalhado pelos tios dos apps. Cara, É isso, apedrejado. Porque assim, o bom desses casos é que a pessoa vá presa. Ou seja, ele é rico, ele estava num bom carro e matou os especialistas. Um pai de família trabalhador. Os especialistas de plantão, né? Inclusive nossos alunos, muitas vezes. Ah, professor, mas isso aí é assumir o risco. E aí virou... Esse é o senso comum. Assumir o risco... Ah, mas quem faz isso... Assume o risco. Vocês nunca ouviram isso? Já, mas aí assumiu o risco, assumiu o risco... Pera lá, vou ter que te interromper para voltar. Não, a gente tá falando aqui de uma coisa, a gente tem que entrar um pouquinho na técnica. Veja só, a gente tem o dolo direto, então eu quero matar alguém, certo? Então eu vou lá... Você age porque o seu desejo é matar alguém. A gente pode dar o exemplo desse caso agora, do Porsche que aconteceu, que me parece que é isto, ou se desculpa de cortando, Não. O cara riscou o retrovisor dele com a moto e saiu. E ele perseguiu a moto até passar por cima do camarada. Isso, dolo direto. A intenção dele era... Se ele tivesse um revólver, ele tinha matado. Ou seja, mas ele não tinha um revólver... Não, eu quero privilegiar... Eu quero privilegiar o direito de defesa, porque eu não sei se foi isso que aconteceu. Então, pera lá. Tem razão. Então, hipoteticamente, vamos fazer o seguinte. Se o camarada tá com o seu carro, qualquer um, pode ser bom, ruim, e o motoboy ou alguém risca o seu carro, e ele conscientemente, com a intenção de matar o cara, joga o carro em cima... Isso é dolo direto. Direto. Eu quero matar. Posso fazer uma breve explanação? E se for dolo eventual, joguei o carro em cima só pra... Assustar. Pra ver o que vai acontecer, né? Isso, pra assustar, mas também se ele se machucar... Se ele morrer, é problema dele. É que quando o senso comum diz assim que assumir o risco é igual a dolo eventual, tá errado. Essa matemática tá errada. Tá errado. Porque, veja bem, assim, assumir o risco é um elemento do dolo eventual, né? Assim, não é o único. Não é o único. Dolo direto é o quê? É eu quero. Então, assim, você carrega uma arma, carrega o pente inteiro, descarrega a arma na vítima. O que você quer? Matar. Não, mas isso é o dolo direto. Quando eu sigo o camarada e jogo meu carro em cima dele, tem a intenção de matar. Eu não tô entrando, tô tirando desse caso hipotético. Mas o dolo direto é a intenção de... Eu peguei o meu carro e prensei o motoboy com a parede. Ou seja, a intenção era de matar. Isso é dolo direto. Eu estou usando o meu carro para matar alguém. Isso. Ou júri então, popular. Assim, o dolo direto significa isso. Intenção de... Você quer obter para falar em homicídio, você quer obter o resultado morte. No dolo eventual, você não quer. Não é que você... Não, eu quero acelerar o carro, não quero matar ninguém. Mas você, no dolo eventual, você prevê. Você prevê que se você tomar aquela atitude, você pode matar alguém. E além de prever, você assume o risco. Você fala assim, quer saber? Você aperta o botão... Gente, vamos falar a real. Você aperta o botão do foda-se. Foda-se. Eu não quero matar. Mas você tá vendo a velhinha atravessar a rua, tá legal? Você fala assim, eu não quero matar, mas é bom ela correr. Isso. Né? Porque assim, apesar de eu não querer, se ela não acelerar o passo, eu também não vou frear. E de modo que, se eu passar por cima, ela pode morrer, mas não me importo. Foda-se. Então assim, a indiferença em relação ao resultado. Você prevê o resultado, mas não muda seu comportamento. Exatamente. Mas é o cara que vai com o carro em cima e fala, vou dar um totó nele. Mas se ele morrer também... Mas aí, como virou um tema da moda, então assim, assumir o risco. Então, não é só assumir o risco. Sim. Assumir o risco é anuir ao resultado. Você fala assim, não me importo se o resultado acontecer. Um absurdo que aconteceu lá no caso da... A gente pode falar de caso específico aqui, não pode? Então assim, Boate Kiss, né? Gente, o músico da Boate Kiss, a acusação que pesa contra ele de dolo eventual significa o seguinte, que ele, ao acender o aparato dentro da boate, ele previu que com aquilo ele pudesse matar, ele pudesse incendiar a boate, previu que aquilo poderia causar a morte de 200 e tantas pessoas, e mesmo assim ele falou, dane-se. Tá entendendo? Eu vou acender mesmo assim. O único detalhe, ele tava lá, e eu vou me matar também, é um suicídio. Inclusive ele mesmo. Então assim, pensar que o músico
agiu com dolo eventual, mas então por que ele foi responsabilizado por dolo eventual? Porque assim, o tema caiu no gosto, entende? Dolo eventual é um tema que entrou em moda, direito tem essa coisa, né? Não, entrou em moda e parece que é uma... tá faltando essa peça aqui, então se eu dolo eventual, eu encaixo em qualquer lugar. É o coringa do direito penal. É o coringão, né? É o coringa. Então, não só, porque assim, a responsabilização dele por homicídio culposo, que me parece a coisa mais adequada ali no caso... Alguém poderia falar assim, mas é pouco, hein? Vai responder por homicídio culposo em crime continuado. Para quem não sabe o que é crime continuado, é uma figura que tem no direito que faz, em vez das penas todas serem somadas, das 200 e tantas vítimas, você pega a pena de um e aumenta essa pena um tanto, né? Então, isso é o crime continuado. Isso implicaria até, eventualmente, numa pena que não seria privativa de liberdade. Ele poderia, eventualmente, cumprir essa pena em regime aberto, etc. E aí fala, mas é pouco, hein? Alguém pode falar, mas é pouco. E aí pega e encaixa um dolo eventual ali, num malabarismo jurídico, porque dolo eventual não é uma coisa que encaixa naquele pedaço. Mas assim, pelo menos a pena vai ser maior. Não, gente, odeio esse tipo de solução. Sabe? Que é cambalhota hermenêutica. Aumenta a pena do homicídio culposo quando a consequência for muito grave. Mas, como é que é? Morreram 200 e tantas pessoas por conta de um comportamento que foi descuidado. Então a gente aumenta a pena quando isso acontecer. Né? Exatamente. Mas não pegar o dolo eventual, que é isso, que é você vislumbrar a ocorrência do resultado. Quer saber? Se pegar fogo aqui, foda-se, não tô nem aí. E inclusive eu vou morrer também, porque eu também tô aqui dentro. Gente, evidentemente não foi isso que aconteceu. Tá entendendo? É isso. Então, assim, essa que é a questão. Então, o que a gente tem é o seguinte, a gente tem o dolo, que é essa intenção. Então, eu vejo lá meu desafeto, acelero meu carro, vou atropelar, quero que morra. Então, dolo direto, intenção, vontade livre e consciente de matar, de produzir o resultado. Aí a gente tem o dolo eventual, que é o seguinte, eu não quero o resultado morte. Eu prevejo que ele vai acontecer, óbvio, né? Porque se eu tô aqui dirigindo meu carro, eu tô em alta velocidade, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Mas eu, mesmo prevendo, me coloco indiferente a esse resultado. Então, assim, assumir o risco é uma expressão péssima, porque viver é um risco. Né? A gente está assumindo risco o tempo inteiro. Quando você entra no carro e você está dirigindo, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Você está assumindo vários riscos. Você entra no avião. Você está assumindo vários riscos, mas não é assumir o risco. É ver a possibilidade concreta daquilo acontecer e ficar indiferente. Dizer assim, olha, para mim tanto faz se acontecer ou não acontecer, para mim tanto faz. Eu não quero que aconteça, mas se também acontecer, eu não ligo. Não então aí a gente tem a pena... Do homicídio doloso para essas hipóteses. E aí a gente tem a culpa, que é a falta do dever de cautela. Então, eu tenho aqui, todo mundo tem que tomar cuidado com tudo, o tempo inteiro, pra gente não lesionar a vida, não lesionar a integridade física das outras pessoas, enfim, a gente tem que estar o tempo inteiro tomando cuidado. E aí é possível que alguém pratique uma conduta que está lá, é crime, que está lá prevista na lei, porque não tomou cuidado, e aí pode ser por negligência, pode ser por imprudência, pode ser por imperícia. Então, o que a gente está discutindo aqui hoje é o seguinte, quando a pessoa está na direção de um veículo automotor e acontece um acidente de trânsito, tá? Vou colocar aqui entre aspas só para ficar... Machuca ou mata alguém. Machuca ou mata alguém. É dolo eventual? Sempre. Ou é culpa consciente? E aí, a minha primeira crítica é essa, né? A primeira não, eu já fiz outras, enfim. Mas é essa. Virou, né, dolo. Então, qualquer caso de acidente de trânsito, hoje, vai lá, é dolo eventual, né? Dolo eventual com essa distorção que o Ricardo acabou de falar do conceito de dolo eventual. E também, assim, isso, só para concluir... Isso é significativo porque dolo vai a júri popular. Não é só a quantidade de pena, né? Já tem um procedimento, as consequências processuais que precisam ser levadas em consideração. O crime é muito tendo diferente. em vista, por exemplo, ser julgado pelo tribunal do júri, que Talvez. é um julgamento E a pena também, por né? 7 pessoas do povo. Qualquer pessoa pode ser jurada num julgamento pelo júri, né? Então, só para assim, acrescentar aí ao que a Cris falou, a diferença é muito tênue, né? A verdade é essa, a diferença entre o dolo eventual e a culpa, né, consciente, ela é muito tênue. E, diante de um cenário que nós vivemos no Brasil com vários índices de acidentes de trânsito, o Ministério Público, como eu disse em algum momento aqui do nosso podcast, resolveu simplificar a questão. Falou, não, vamos colocar tudo como dolo eventual, né? Incluindo aí, por exemplo, tentativa de homicídio por dolo eventual, que é
absurdo jurídico. Eu considero absurdo, embora haja quem defenda. Eu tem também não gente que consigo defende, vislumbrar, porque dolo eventual a pessoa não quer matar, certo? Como é que você eu não tenta uma quero coisa que você matar. não Como é quer, que eu né? tentei fazer uma coisa que eu não quero? Exatamente. E só para Mas, concluir... mas aí com o carro ele vai ser responsabilizado por todas aquelas pessoas que ele passou perto. Pois é. Exato. Porque ele tentou matar Deveria, todo todo mundo. mundo. Todo mundo Não, que tá mas- na rua, ele tentou matar. E aí, Felipe, entra naquela questão Aí que é um você stand-up mencionou jurídico, né? aqui em algum momento. Você mencionou assim, por exemplo, porque é complicado, é difícil diferenciar, não é simples. Você precisa analisar todas as circunstâncias de um fato para determinar se aquela pessoa agiu com dolo eventual ou agiu com culpa. E o legislador, tentando ajudar ao aplicador do direito, ao juiz, ao promotor, enfim, falou assim, então tá, vamos mudar a lei de trânsito, né? Vamos mudar o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, vamos mudar, incluir aí uma qualificadora quando a morte ocorre na direção de veículo automotor e o motorista está embriagado. Sob efeito de Sob álcool. efeito de álcool. ou outra substância. Então eu falo assim, para simplificar, né? Eu falo assim, olha, é uma conduta grave, mas eu, legislador, estou aqui aplicando a pena necessária para punir essa conduta grave. Que é maior do que do homicídio culposo, Sim, né? É exatamente. maior do que o É homicídio bastante, culposo. né? É maior, inclusive, do que o homicídio culposo de trânsito, né? Tem 5 a 8 anos. Isso foi o que o legislador decidiu. Mas aí vem, né, a prática. E na prática a gente vê que existe essa equiparação, então que era para ser um crime com uma pena de 5 a 8 anos, vira um crime com uma pena de 6 a 20 anos, no mínimo, né? Mas aí vem o que o Ricardo falou, mas aí a conduta é mais grave do que esta pena. Então a gente precisa ter alguma forma de tem que ter responsabilizar ele com uma isso. pena maior. E como a gente faz isso? Com malabarismo, né? É só Malabarismo, denunciar. né? Eu ia falar que assim, mas não é Homicídio. caso de ter uma pena num patamar intermediário? Já temos, né, na verdade. Então não é caso de a gente criar um outro patamar, talvez, quem sabe, um pouco mais grave do que isso. Por outro lado, aí assim, fica criando lei, né? O Tácito, orador romano, antes de Cristo, já dizia assim, que sofreremos mais no futuro pelo excesso de lei do que pela falta delas, né? Então, mas aí É muita lei, mas aí muita a figura lei. do juiz. O juiz pode sopesar isso, ou seja, a pena é de 5 a Então, 8. é. Se ele achar que a conduta é mais grave do que a pena inicial, ele pode aumentar de alguma forma. Eu tô falando o seguinte, mas aí vai precisar fundamentar. Aí fica difícil. Porque aí vai precisar ler tudo, aí o trabalho é maior, né? Não, sabe o que melhor precisa? é melhor virar dolo eventual isso aqui, bota no júri, o jurado não precisa fundamentar nada e eu só presido esse negócio. E eu quero dizer Tira uma de coisa cima que de mim. precisa. Sabe o Exatamente que é isso, preciso de qualquer jeito? Vou fugir um pouquinho, tá, gente? Precisa seguir o canal aqui no YouTube. Precisa acionar o sininho para você ser lembrado de que a gente vai estar aqui na semana que vem para você assistir logo quando sair o nosso episódio novo. Mas fora isso, o que precisa é justamente você ter a figura do juiz atuando, né? Agora, eu acho que a gente já voltou. Vou aqui fechar com a minha conclusão. Então, o que a gente tem? A gente tem essa mídia aí, soltando essas notícias. A gente tem as pessoas lendo essas notícias. A gente tem essa questão, né, de atropelou o trabalhador, tem dinheiro, não tem dinheiro. Você envolve várias questões para essas notícias surgirem. E depois o Ministério Público denuncia essa pessoa por um homicídio doloso. E aí quem é que vai lá julgar? São as 7 pessoas do povo, é o tio do Zap, é aquele que vai lá e olha, olha... o Cris. Então, olha que desgraceira, porque o que a gente tio. tem... Calma aí, só para eu terminar. A gente tem um Ministério Público fazendo essas denúncias quando o promotor de justiça, eu tenho que dizer para vocês, estudou direito, estudou bastante para passar no concurso, né? Sabe bem a diferença de dolo eventual e culpa O consciente. juiz sabe. O juiz também sabe, O mas aí advogado essa sabe. denúncia é feita, aí essa pessoa vai lá pro tribunal do júri e aí vai estar na mão desses 7 jurados que assistem essa mesma mídia, que veem essas mesmas notícias e que ali tem a oportunidade de punir o dono do carro, seja ele de luxo ou não de luxo, porque hoje está no foco o carro de luxo. Amanhã é qualquer carro mesmo. Olha, nem é de luxo, mas olha, É um carro é o popular. fulano, é o ciclano. E aí a gente com esse inflacionamento de notícia, a gente tem a justiça sendo distribuída daquela forma que, né? Não mas- dar a cada um que é seu. De quantos almoços de família você já participou em que o tio do Zap comparece? Da sua família, da família do seu consorte, não importa, tá? Qualquer uma aí. Gostei do família, consorte também, Consorte. eu família gostei. lato sensu, tá? Tá. Aí você tá lá e sai uma notícia dessa aí, né? E vem o tio do Zap e fala assim,
é dolo eventual. Ah, O quê? Mas tenho certeza. É, não. O cara já fala, não, isso aí, imagina, assumiu o risco. Assumiu, o cara já cravou, ele já estudou, se pós-graduou, entendeu? Ali Não, porque eu sou bacharel. No Zap. O quê? Dolo eventual. E, Ricardo, eu sei. o pior, o que mais Eu sei. Mas, ó, o que mais me irrita dessas coisas não é o tio do Zap. O que mais me irrita nessa história é o seguinte. Primeiro, uma prisão em flagrante. isso. Depois, audiência de custódia. Aí vem aquele carimbaço. Depois, o Ministério Público denuncia, falando que ele estava embriagado, que ele estava acima da velocidade. A velocidade, isso. E aí depois vem o juiz na pronúncia ou na impronúncia e diz o seguinte, em prol da sociedade, eu pronuncio. Em dúvida pro società. Ele primeiro recebe E essa aí denúncia. vem essas atrocidades. Aí As você fala, pérolas. não, mas posso falar? Aí você fala pro cliente o seguinte, fica tranquilo, porque a gente vai ao tribunal e lá 3 desembargadores vão decidir isso. O que você acha que eles vão fazer? A mesma coisa. É que a verdade é Mantém e ainda elogia. Quando você vai à sustentação oral no Tribunal de Justiça, ele ainda elogia a decisão Então, de primeira instância, Felipe. monocrática. Ô Felipe, então a gente chega à seguinte conclusão. O tio do Zap é juiz também, né? Tem tio do Zap que também é juiz. Mas aí o É o que senso comum de Hoje é. Mas Não, aí, hoje é, sabe por quê? Porque aí ele o senso- influencia, né? Mas aí o Exato. senso comum fica irado quando vem um tribunal superior e anula toda essa porcaria. E outra, mas porque aqui embaixo... A sua fala tá me lembrando um filme. Tava na cara, assim, puxa, mas ninguém olhou isso, puxa vida, olha, o cara tava voltando de um casamento, o cara tava em baixa velocidade, embora ele estivesse acima da velocidade da via, ele estava em baixa velocidade, ele não estava tirando racha, não estava fazendo zigue-zague. Mas essa ele tava sequência voltando pra toda casa. que você pontuou aí... Esse caminho era pra casa dele. Essa sequência toda que você pontuou do delegado, promotor, o juiz, o tribunal, não sei o que, me fez lembrar um filme. Cara, antes eu não vou saber o nome, sei lá, era adolescente, aí o cara tá preso. Um filme de faroeste, assim, o cara chega o xerife pra ele na cela e fala assim, John, amanhã pela manhã você terá um julgamento justo e em seguida será enforcado. exato. Tipo isso. Mas é mais ou menos isso. Então já tá dado. Não, e mais, se a gente pensar que este caso vai a júri popular com pessoa simples, e se o cara tiver num carro blindado, ou numa Mercedes, ou num Porsche, ou em qualquer coisa, puxa aí. É claro que também a gente precisa esclarecer que a gente tem estes casos que aí tem desses mais esportivos que tem embriaguez ao volante, velocidade excessiva, mas acho que mesmo assim não dá para ir automaticamente para a júri Essa é a popular. discussão. Essa é a discussão. Eu acho que Ninguém é a aqui tá automação. defendendo. Porque Ninguém está defendendo aqui esses casos que surgiram na mídia dizendo o seguinte: não, ó, são todos. Tudo é culpa ali. Não. Você só está tentando aqui delimitar o que é um dolo eventual, uma conduta de dolo eventual e uma A gente quer fugir da automação. Ah, não, automaticamente é dolo exatamente. eventual. E não é Exato. automático. Não É pode isso. ser A automático. gente não conhece as circunstâncias dos fatos, todas as circunstâncias do fato, para afirmar que, olha, nesses casos, nos 2 casos que a gente noticiou aqui, são de dolo eventual ou de culpa consciente, não é isso? E só pela imagem não dá para ver. Exatamente. Só pela imagem não dá para saber. Não dá. É possível que seja um, é possível que seja o outro. Mas não dá para afirmar categoricamente que é isto. Eu acho que o que é legal da gente trazer essa discussão aqui, né, pra gente dialogar de forma mais serena é isso. Quer dizer, ó, se existe a diferença na lei, se existe a diferença de institutos, é porque existe de fato, né, se pensou em institutos que são diferentes, em punições que são diferentes, justiça dá a cada um que é seu, então não dá para se colocar numa linha de montagem em que qualquer caso em que alguém morreu e tem um carro envolvido, seja ele de luxo ou não, é crime de dolo, é crime de homicídio doloso por ocorrência do dolo eventual. Então, a nossa crítica é essa. Né? Eu acho que essas discussões, né, a gente coloca aí na vala comum o que é assumir o risco e tal, ninguém vai estudar, todo mundo vê essa multiplicação de casos que são expostos na mídia, aí quando você vê essas acusações, parece que o Estado está dando uma resposta e não é assim que se dá resposta, né? A gente tem que dar resposta para cada caso, tem que se avaliar de acordo com a lei, de acordo com
Então, esses institutos penais que são aplicados não estão aí para serem simplesmente ignorados, né, e colocados de lado. Avaliados pelo tio do Zap, né? Pelo tio do Zap. Todo respeito ao tio do Zap, tem uns até gosto de alguns. E acho que nesse caso ainda é pior, e acho que é um dia que a gente vai ter que sentar aqui e dialogar sobre isso, que é esse papel do tio do Zap nessas decisões, né, judiciais, né? Eu acho que o que piora ainda nesse caso específico é o fato de que o homicídio doloso de trânsito, ele vai mesmo ser julgado pelo tio do Zap, né? Não é nem a influência que faz sobre o juiz, ou sobre o promotor, ou sobre o desembargador, é que esse é mesmo, né, o tio do Zap que vai estar lá, né, que vai dizer sim ou não para condenar aquela pessoa. Então, essa verificação da legalidade, ela tem que ser feita antes pelos operadores, né, pelo Ministério Público quando denuncia, pelo juiz quando recebe a denúncia ou pronuncia. Então, é importante essa discussão. Meu carro não é de luxo, então estou um pouco mais tranquila, não sei vocês. Pessoal, adorei conversar com vocês sobre esse assunto. Eu acho que só dessa conversa a gente já tirou aí mais alguns tópicos para a gente discutir mais lá na frente. Vamos sempre perguntar, né, para o pessoal o que eles querem, do que eles querem que a gente fale. Mas acho que hoje ficou bem clara aí essa diferença de homicídio de trânsito e homicídio quando é doloso, quando é dolo eventual, quando é culpa consciente. Se não ficou, coloca aqui, pergunta pra gente, faz comentário e a gente responde. Obrigada. Obrigado, Ricardo. Um beijo pra mais vocês. uma vez, um prazer estar com vocês. Ricardo, Felipe. Então, gente, olha, se não ficou claro, é porque não é muito claro. Né? Também tem isso. Exatamente. A questão não é Então, fácil. assim, a questão não é fácil. Não sendo fácil, não cai na tentação De simplificar. ir para o senso comum e sair metralhando assim. É dolo eventual. Né? Não Cuidado. Cuidado. Né? Gente, legal. Beleza. Tchau, gente. Tchau. Tchauzinho. Até. Até o próximo.